Pessoal, a paz do Senhor, passando rapidinho aqui para responder um comentário. Eu sempre estou lendo os comentários e é importante responder, né? E quando há alguma dúvida, se eu souber responder, se estiver dentro daquilo que eu alcancei pela graça do Senhor, algum entendimento, eu vou tentar aqui compartilhar esse entendimento. Então a irmã ela fez uma pergunta no vídeo hoje de manhã sobre oração. E eu vou projetar aqui a pergunta que ela fez, eu vou colocar aqui na tela. A irmã Vânia Maria ela perguntou assim: Alan, graça e paz. Fala um pouco sobre a oração em línguas e seus efeitos. Obrigado. A irmã ela quer saber sobre línguas estranhas, né? Primeiro, para contextualizar rapidamente, existem 9 dons espirituais. Não são dons no sentido de talento humano, são dons do Espírito. A palavra aqui usada é carisma, no grego, e carisma quer dizer isso, dons espirituais. A palavra para talentos é doreia. Significa talento humano, como por exemplo, você saber tocar violão, você cantar, você ter uma letra bonita, saber desenhar muito bem, essas coisas, né? Então, são coisas distintas. O dom é um dom espiritual, não vem de nós, é do Senhor, é uma bênção do Senhor. Esse dom específico, aqui sendo direta a pergunta da irmã, é o dom de línguas estranhas. Muito se diz, né, ou se chama de língua dos anjos, né? As línguas estranhas, comumente chamado dessa maneira. E esse dom, há um certo detalhamento sobre ele quando nós olhamos o texto de Paulo, e aqui eu vou dar uma lida no texto, em 1 Coríntios capítulo 14, fala o seguinte no versículo 4: O que fala em língua desconhecida ou língua estranha, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Basicamente, esse dom é o seguinte: como todos os dons espirituais, você tem a consciência do que está acontecendo. Você não é furtado da sua consciência de maneira nenhuma. O Senhor não age dessa maneira. O Senhor te usa, você sente a presença do Senhor e você se edifica, você é edificado falando em línguas estranhas. É uma coisa um tanto quanto aleatória, não há um alfabeto de línguas estranhas. Tanto é que Paulo ele vai dizer nesse mesmo texto que aquele que fala em línguas estranhas, ele fala em mistério. E ninguém entende, no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens, ou seja, não fala algo que é compreensível, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então é algo que não tem uma tradução. Não tem uma tradução. Logo, não existe nenhum texto bíblico, respondendo a pergunta da irmã, que dê embasamento para orar em línguas estranhas. Porque você não vai estar orando por algo que você conhece, por algo que você sabe, também porque línguas estranhas não tem uma tradução. Então você não tem como traduzir o que está sendo dito, até mesmo por você. Então não tem como, não existe na Bíblia isso, tá? Orar em línguas estranhas. Você pode ali, até mesmo porque a oração é o quê? É uma conversa, é um diálogo. Na língua portuguesa essa é a definição de oração. Quando alguém fala, alguém responde, é uma conversa. Então, quem fala em línguas estranhas, fala em mistério. Só Deus entende. Então é um dom espiritual. Qual é o propósito dele, Alan? Já que você está dizendo isso. Edificar a pessoa que está sendo usada. Esse dom, ele serve como um sinal para o descrente dentro da igreja. Quando alguém fala em línguas estranhas, opa, tem alguma coisa ali. Acho que Deus está usando aquela pessoa. Mas ele serve para edificar a pessoa, a própria pessoa. Quando há interpretação, aí esse dom ele é promovido a uma, digamos assim, a uma possibilidade de edificar a igreja. E aqui eu vou abrir um grande parêntese. Há uma diferença muito grande entre tradução e interpretação. Não existe na Bíblia dom de tradução. Isso não existe. Nenhum. Tá? Interpretação é interpretar o que está sendo dito. Não necessariamente é o que está sendo dito. Na verdade, não é nem o que está sendo dito. É só uma interpretação. Não é uma tradução literal. É uma interpretação daquilo que está sendo dito. Então esse dom, esse sim, de interpretação de línguas estranhas, ele acaba edificando a igreja porque é o próprio Senhor tomando a palavra e ali falando, né, com a sua igreja. Então, respondendo à irmã ela fez essa pergunta, vou voltar aqui ao questionamento da irmã. A irmã Vânia Maria, ela pergunta, ela pede para falar um pouquinho sobre a oração em línguas e seus efeitos. O efeito é nenhum, porque não existe oração em línguas estranhas. Tá? Quando a gente ora em línguas estranhas, há uma edificação pessoal, um fortalecimento, a presença de Deus. Isso é um fator de inibição. Aí é o que eu creio, tá? Até mesmo de uma ação maligna, quando nós começamos a ser usados em línguas estranhas. E várias vezes eu senti que a opressão ela se dissipou quando eu comecei a ser usado em línguas estranhas.
mas não há uma oração. Eu estava orando no meu quarto em línguas estranhas falando com Deus. Não. Você não tem ciência sobre o que você está falando. Eu vou voltar ao texto aqui, e o texto diz assim, 1 Coríntios 14, no versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Ninguém, nem mesmo você. É língua estranha, é língua desconhecida. Tá? Então, respondendo aqui a pergunta da irmã, eu gosto de responder essas perguntas assim, então quem quiser pode deixar aqui nos comentários dos demais vídeos, e aí sempre que houver um tempinho aqui na correria do dia a dia e for pertinente responder, eu vou estar fazendo um vídeo desses curtos para poder responder, tá bom? Eu não sei se eu consegui esclarecer, se não, tiver alguma dúvida, se eu gerei mais dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. A paz do Senhor Jesus.